No item 6, Kardec diz assim, ele vai se referir à fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Dois aspectos que nós vamos desenvolvendo aqui com Kardec. Nada examinando a fé cega aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso. O que propõe a fé cega assimila. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Ela se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença particular. A fé não se prescreve. Você não passa fé. Você não adquire fé pela cultura, pela informação. Ela é desenvolvida. Ela é adquirida. E que ninguém está impedido de desenvolver a fé. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Então, todos que procuram desenvolver a fé, hão de adquiri-la. Mesmo os refratários. É uma questão de tempo, de esforço e de conhecimento, sem dúvida. Tende, pois, como certo que os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. Kardec desconstrói essa ideia daqueles que dizem que querem, mas não conseguem. Isso está muito mais nos lábios e não efetivamente no esforço para conquistar. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, a descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se reconhecer a existência de uma força superior, porque teriam de curvar-se diante dela. A fé é um movimento íntimo, é um sentido, é uma virtude que vamos desenvolvendo. É necessário que observemos que a vida nos confere sinais que vão nos mostrando a importância de observar o que está para além da matéria, do mundo físico, das questões do cotidiano. Muitos não querem, não aceitam ou temem, porque na verdade há uma manifestação de orgulho. Conhecer a existência de uma força superior traz por consequência um convite a mudanças de hábitos, de alteração dos painéis do cotidiano, o que nem sempre traz benefícios imediatos. Vai oferecer o prazer. Pelo contrário,
nos convida a rever e modificar. Então, é melhor dizer, fica para depois. Quando eu ficar velho eu cuido do assunto. Na hora de morrer eu penso no projeto. E isso é uma manifestação que define uma total ignorância quanto à importância do existir, da vida e da conexão com as forças que estão para além do que é conhecido, que é dominado por nós, seres humanos. Em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de natureza retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. Tem pessoas que num determinado instante da vida a fé é despertada e causa admiração, perplexidade. Porque o indivíduo se modifica, muda radicalmente. É uma concepção que irradia luz. O observador costuma dizer, como é que ele conseguiu? Como tudo mudou. Vocês se lembram da passagem de Paulo às portas de Damasco, em meio aos conflitos? Ele tem a visão. Jesus se apresenta. Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. E ele entra num mergulho profundo. Ele se depara com uma realidade espiritual que o lança de súbito a um outro patamar. Não é o sobrenatural que os religiosos enaltecem. Uma visão galáctica, estratosférica. É uma visão das mais belas. É o amor se manifestando, é a luz irradiando acima daquela luz do sol que estava a pino ao meio-dia. Mas Paulo já tinha a fé guardada. E ele então apresenta-se dizendo: o que queres, Senhor? E o Senhor disse: entre na cidade, que tudo te será revelado. Eis as primeiras manifestações. Eis esse grupo que Kardec está se referindo. Creram e compreenderam porque trouxeram ao renascer a intuição do que já sabiam. A educação já está feita. Mas há um segundo grupo. Tudo tem de aprender. Estão com a educação por fazer. Então Kardec associa a fé a um processo de educação. É possível perdermos a fé? Não. Quando ela é desenvolvida, jamais nós vamos perder, porque ela é um bem imperecível. Os desafios, as decepções, as aflições podem causar uma ruptura nossa com nós mesmos, com a lei, com a consciência. A tristeza, a doença, pode acontecer muitas coisas. Que o indivíduo, a princípio, pode estar sem fé, sem motivação, mas isso é transitório. Ao se referir ao segundo grupo, a educação está por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender.
A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. E principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Eis o resultado do Espiritismo. A fé inabalável, apoiada na humildade, nos dá segurança, nos dá tranquilidade de enfrentar os fatos, a razão, olho no olho. Como afirmou Paulo na sua epístola aos Coríntios, não olhando através de espelho, mas face a face, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec.